Hoje esse depoimento é o segundo do Bolsonaro à Polícia Federal. Na primeira vez ele falou sobre as joias, sobre o caso das joias, agora vai falar sobre o 8 de janeiro. É a primeira vez que o Bolsonaro vai falar oficialmente sobre o 8 de janeiro. E vocês sabem o que ele vai fazer, como ele vai se comportar em relação ao 8 de janeiro? Ele vai ficar calado. Ontem ele passou o dia em treinamento com advogados e o assessor de imprensa dele, o Fábio Weingarten, os advogados Paulo Cunha Bueno e Daniel Tesser, e o Fábio Weingarten, né, aquele que foi chefe da SECOM, foi secretário de Comunicação Social e agora é o assessor de imprensa do Bolsonaro e da Michelle. E eles passaram aqui em Brasília o dia todo reunidos para treinar o ex-presidente a como responder. E sobre qualquer pergunta relacionada ao planejamento dos atos golpistas, ao envolvimento dele com o 8 de janeiro, o Bolsonaro ficará calado. Ele vai usar o direito dele de não criar provas contra si e ficará calado. Isso, como estratégia de defesa, tem duas consequências. A primeira, mais imediata, é o objetivo, é não criar provas contra si. O segundo é quase uma confissão, é quase um atestado de que se ele falar sobre isso, ele vai se enrolar. Ele vai criar provas contra ele do envolvimento dele com tudo que aconteceu a partir do momento que ele percebeu que perderia a eleição. Então, a partir do momento que perdeu a eleição. Então a gente está falando do silêncio dele, a gente está falando dos pequenos apitos de cachorro que os seus assessores, pessoas próximas a ele, o Braga Neto, o Heleno, o Eduardo Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, a Carla Zambelli, que iam para as redes sociais e faziam o que a gente chama de apito de cachorro, que é dar pequenos sinais para manter a matilha ensandecida de apoiadores do Bolsonaro em alerta, como usando um apito mesmo, em alerta para qualquer momento ter que agir. Isso aconteceu ao longo de novembro e de dezembro. Aí você tem em dezembro, no 12 de dezembro, o ataque à Polícia Federal, depredação de Brasília, dos ônibus queimados. O Anderson Torres, como ministro da Justiça, nada faz. Aquilo meio que é um laboratório para o 8 de janeiro. O acampamento, durante todo esse período, funcionando até 9 de janeiro, contando com apoio do Bolsonaro, apoio dos bolsonaristas, incentivo do Braga Neto para que continuasse. E, além disso, claro, o 8 de janeiro. Que a grande questão agora, tanto da Polícia Federal quanto da CPMI, cujo requerimento vai ser lido hoje em plenário, é descobrir um elo que comprove de fato a ligação entre o Bolsonaro e o 8 de janeiro. Porque você tem até agora um conjunto de evidências muito forte. Ainda não tem uma prova, um depoimento, alguém que diga ele sabia, ele participou, ele autorizou, ele incentivou, ele estava na reunião tal. Bom, tem a minuta do golpe, também não falei disso. Tudo isso, se for perguntado hoje para o Bolsonaro, a resposta dele será o silêncio. A nossa colega Mônica Bergamo deu essas informações sobre o silêncio, sobre o treinamento, hoje na coluna dela na Folha de São Paulo. Eu conversei agora de manhã com uma pessoa que participou do treinamento, ela me confirmou isso que a Mônica escreveu e defendeu e disse que ele vai falar unicamente, o único ponto que ele vai falar é sobre um ataque que ele fez nas redes sociais às urnas eletrônicas, a segurança das urnas eletrônicas, que foi aquele vídeo do argentino, do suposto argentino, Felipe Jiménez, que vocês devem ter visto, viralizou e foi muito compartilhado dos bolsonaristas, um vídeo com ataques à segurança das urnas eletrônicas. Foi uma postagem feita em 10 de janeiro e apagada pouco depois de se tornar pública. Postada pelo Bolsonaro 2 dias depois do 8 de janeiro. E essa postagem ela é citada pela PGR
no pedido de inclusão, de abertura de inquérito no STF contra o Bolsonaro. E é somente a isso que ele vai responder. Agora, o que eu falei, politicamente, esse silêncio dele tem uma consequência. Tem quase que um atestado de confissão. Edu, o que eu acho que é importante, que eu estava pensando quando o Gui estava falando, que a gente vai falando de Bolsonaro e a gente vai lembrando de quanta coisa tem para punir o cara. Então ele fala, eu não lembrava do argentino fake, entendeu? Eu não lembrava porque ele propagou esse negócio. E aí se você começar a puxar todas as coisas que ele propagou, tem um monte de coisa em relação à vacina. Um monte de coisa em relação à vacina. E isso matou gente. Se você for pegar as coisas que o Bolsonaro falou, tem muita violência que aconteceu que é por conta da tal do discurso de ódio, da incitação. Isso é incitação ao crime mesmo. Tem assim, as mentiras que o Bolsonaro contou, uma depois da outra. E é o tempo inteiro. A última foi que não tem a menor ideia dessas joias. Lembra no aeroporto, lá nos Estados Unidos, Guilherme? Que ele falou, não sei, não estou lembrado. 2 dias depois, tinha lá o pedido do Bolsonaro. Tem a história, o Bolsonaro ficou no telefone com o cara da Receita. Como assim não sabia? Então é uma mentira atrás de mentira. É um monte de morte que foi gerada por conta das medidas do governo. É ele trocando o superintendente da polícia para não pegar os filhos. É ele, enfim, com suspeita de estar influenciando tribunais superiores para poder também livrar os filhos. É uma coisa atrás da outra. E a única pergunta que eu faço é o seguinte: será que não vai ter nada? Porque zero, meu irmão, zero é muito impressionante. O Lula com o tal do triplex, que ele nunca morou, que nunca esteve em nome dele, que ele nunca teve nenhum benefício do triplex, porque, como nunca morou, nunca esteve lá, nunca vendeu de volta, nunca ganhou dinheiro, nunca pagou também, ele ficou 580 dias preso, irmão. E o triplex não é dele, né? Podiam, no final, pelo menos, falar assim, tu ganhou de brinde aqui o triplex, pô, te demos 500. E mesmo assim, nada paga. O neto do presidente morreu. O irmão que o criou como filho morreu. Assim, a esposa morreu pouco antes por causa desse ataque gigante da empresa, Dona Marisa, que há pouco tempo aniversariou, que Deus a tenha, mulher incrível. Com o Bolsonaro não vai acontecer nada, irmão. Zero. Então, esse que é o meu medo, Gui. O meu medo é que até hoje, talvez a única coisa que tenha caído no Bolsonaro foi aquela indenização que ele teve que pagar para Patrícia Campos Melo, que eu não sei nem se pagou já. Que a gente nunca sabe, né? Se põe para frente, empurra, é até bom depois a gente saber. Mas, cara, um cara que fez o que fez com os povos originários brasileiros, com o povo negro brasileiro, entendeu? Com... enfim, a situação do país em relação ao mundo inteiro, com as pessoas que morreram por Covid, com tudo, esse cara tem que pagar mais do que uma indenização para uma frase que ele fez, entendeu? Eu fico revoltado com isso, Gui. Não, e não tem como, Edu, ele escapar disso tudo que a gente elencou. Não tem como. E, nesse ponto, a CPMI, ela foi terrível. Ela foi terrível para eles. Porque no depoimento da Polícia Federal, psicologicamente, emocionalmente, a pessoa está muito mais controlada. Ali, ele vai ser, e os depoentes vão ser questionados por um delegado, por delegados, por agentes da Polícia Federal, eventualmente se participar por algum procurador, mas que vão estar mantendo o necessário tom polido institucional que esse tipo de oitiva feita por um profissional desses tem que ter. No Congresso não vai ser assim. No Congresso, eles vão ter um Randolfo Rodrigues, eles vão ter um Renan Calheiros, eles vão ter um Lindbergh Farias, eles vão ter diversos parlamentares talhados para, retoricamente, desestabilizar o outro, treinados para isso, os questionando.
vai ser muito mais difícil para essas pessoas ficarem caladas na CPMI, resistir às provocações do outro lado. Vamos lembrar, por exemplo, na CPI da pandemia, quando a Simone Tebet, até com a calma que lhe é peculiar, mas ela foi conduzindo, não me lembro exatamente quem era o depoente, mas ela foi conduzindo o depoente de uma maneira que daqui a pouco... Então você caiu em contradição, você acabou de dizer o que eu estava querendo, e ela acuou a pessoa, não me lembro exatamente quem era o depoente.